No estado do Rio de Janeiro, temos as únicas usinas nucleares localizadas no território brasileiro, presentes no município de Angra dos Reis, litoral fluminense, a menos de 60 quilômetros da cidade Patrimônio Mundial da Unesco, Paraty, e a 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A matriz elétrica brasileira e o início do programa nuclear brasileiro. A matriz elétrica brasileira, que corresponde às fontes utilizadas para a geração de eletricidade do território brasileiro, é constituída pela sua maioria por fontes renováveis, devido a um grande potencial para a geração de energia hidráulica quanto eólica e solar, que tem crescido nos últimos anos. O potencial hidrelétrico do Brasil já é explorado, uma vez que se tem três das maiores usinas elétricas do mundo: Itaipu, Belo Monte e Tucuruí, além de que a água corresponde a 56,8% da eletricidade gerada no Brasil. Enquanto isso, as usinas nucleares de Angra geram 2% da geração da energia elétrica brasileira. Para entender o início das usinas nucleares de Angra, é preciso voltar à década de 50, quando ocorreu o início do Programa Nacional de Energia Nuclear, devido à criação do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, liderado pelo almirante Álvaro Alberto, pioneiro da tecnologia nuclear no Brasil. Devido ao pioneirismo deste almirante, a central nuclear onde está Angra 1, 2 e 3 recebe o seu nome, sendo assim a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. O início do programa nuclear brasileiro ocorreu em um período de Guerra Fria, após o ser humano construir o primeiro reator nuclear do mundo em 1942. E até chegar na Guerra Fria, a energia nuclear foi usada para ataques bélicos da Segunda Guerra Mundial, com ataques a Hiroshima e Nagasaki. Durante a Guerra Fria, a humanidade já conhecia a energia nuclear, e devido à importância do primeiro reator nuclear em obter grande quantidade de energia armazenada no núcleo atômico, as primeiras usinas nucleares foram construídas com um propósito pacífico. Assim, o fato do surgimento do uso de energia nuclear influenciou a criação do Programa Nuclear Brasileiro. Apesar do início do Programa Nuclear em 1950, a primeira usina nuclear do Brasil entrou em operação em 1985, pois a ditadura militar influenciou a sua construção com acordos pouco transparentes, fechados pelo Brasil com os Estados Unidos e a Alemanha. A usina de Angra 1 acabou sendo desenvolvida também em meio à influência do governo militar, já que durante o governo Geisel foram selados os termos gerais da cooperação para alcançar a independência nuclear. As usinas estão localizadas nas proximidades da rodovia Rio-Santos. Um dos motivos para estar localizada no Rio Santos é por estar perto das três principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro: São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além do mais, outros motivos para sua construção nessa localidade foram a necessidade de estar próxima do mar e facilidade de acesso para componentes pesados, como por exemplo o urânio, que é fundamental para o ciclo nuclear. Em 1985, Angra 1 entrou em operação, sendo assim a primeira usina nuclear brasileira, gerando energia capaz de suprir 1 milhão de habitantes. Ela foi adquirida sob a forma de contrato conhecido como turnkey, assim não prevendo a transferência de tecnologia por parte dos fornecedores. Diferentemente de Angra 1, a usina de Angra 2 surgiu a partir de um acordo nuclear Brasil-Alemanha, que propiciou a transferência de tecnologia para o Brasil, assim permitindo o início de sua construção, além de também permitir um desenvolvimento tecnológico próprio, o que gerou praticamente o domínio sobre as diferentes etapas da fabricação do combustível nuclear. Angra 2 começou sua operação 15 anos depois da 1, em 2000, conseguindo atender uma área com 2 milhões de habitantes, contribuindo, a partir de sua energia, para que os reservatórios de água que sustentam as hidrelétricas sejam mantidos em níveis que não comprometam o fornecimento de eletricidade do Sudeste. Angra 3. De acordo com a Eletronuclear, proprietária das usinas, subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, a terceira usina nuclear, a CNAA, terá capacidade de atender 4,5 milhões de pessoas. Por enquanto, já foram gastos mais de 10 bilhões de reais, e para concluir, serão necessários cerca de 20 bilhões de reais. Contudo, para desmontar as usinas, o governo precisará gastar 21 bilhões de reais, já que ocasionará gastos com encerramento de contrato à desmontagem da usina, além de que possíveis desvios de corrupção que levariam ao custo. Para falar um pouco mais sobre Angra, separamos algumas perguntas para fazer a um funcionário do projeto de Angra 3. Olá pessoal, meu nome é Carlos Marcelo, eu sou engenheiro eletrônico e trabalho na Eletronuclear há 22 anos. Destes 22 anos, boa parte do tempo eu trabalhei no projeto de Angra 3. Fui chefe de departamento por 10 anos mais ou menos, na área de engenharia elétrica, instrumentação e controle. Bem, falar sobre o projeto de Angra 3 é um assunto que me dá muito prazer porque eu me envolvi muito profissionalmente nesse projeto. A partir dele que eu conheci muita gente, morei fora do país, a trabalho, né? Então é uma coisa muito gratificante falar sobre o assunto. Como vocês sabem, a usina de Angra 3
ela vem desde a época lá do acordo Brasil-Alemanha para a construção de 8 usinas nucleares e que, infelizmente, ao longo desses anos, tivemos somente a construção da usina de Angra 2 e a usina de Angra 3, que se iniciou lá na década de 80, a construção, logo após Angra 2, parou, né? E teve somente a retomada lá pelo ano de 2010. Então, naquela época, reiniciou a construção, né, de fato, da usina, com muita obra civil, muita gente trabalhando no site. E lá pelo ano de 2016 foi quando nós tivemos aquele problema da Operação Lava Jato e fez com que suspendesse, né, as obras da usina. No entanto, ao longo desse tempo todo, o trabalho da engenharia não parou, né? Os projetos de engenharia não pararam, uma boa parte do suprimento, principalmente suprimento internacional, não parou. Então a gente foi avançando com o tempo para a finalização do empreendimento. Além disso, argumentos a favor da obra apontam a proximidade dos centros consumidores e que a energia nuclear não é uma fonte intermitente, ou seja, que depende do clima ou de outras condições que possam interromper a geração de energia elétrica. Outro argumento é que contribui para a descarbonização, já que não emite gases de efeito estufa, assim possibilitando o cumprimento de metas climáticas. Todavia, a crítica é que o projeto básico, por ter sido elaborado na década de 1970, está distante dos padrões internacionais mais recentes. Junto a isso, tem-se a privatização da Eletrobras, tornando-se acionista minoritária da eletronuclear, impactando dessa maneira a relação dos investimentos necessários para a construção. E outras críticas sobre a continuação da obra são os riscos de acidente, a geração de um lixo radioativo que precisa ser armazenado e monitorado indefinidamente, e o preço elevado da energia nuclear, devido à produção e às elevadas exigências de segurança, pesam contra a energia. Críticas, vantagens e desvantagens das usinas nucleares. As usinas nucleares são vistas com pontos de vista diferentes. Por exemplo, o ex-primeiro-ministro japonês Naoto Kan, que governava quando ocorreu o acidente nuclear em Fukushima, disse uma vez: embora muitas medidas tecnológicas possam ser tomadas para garantir a segurança nas usinas nucleares, essa medida por si só não podem cobrir grandes riscos. Enquanto isso, também existem pessoas que defendem as usinas nucleares, como o político estadunidense Michael C. Burns, o qual citou uma vez: a energia nuclear ajudará a fornecer a eletricidade de que nossa economia em crescimento precisa sem aumentar as emissões. Esta é realmente uma fonte de energia ambiental responsável. Assim, percebe-se que a energia nuclear possui seus riscos e malefícios, no entanto, também apresenta os seus benefícios. Como vantagens, apresenta uma fonte abundante na natureza, ou urânio, alta produtividade, ou seja, uma pequena quantidade de combustível pode gerar uma grande quantidade de energia, necessita de uma pequena área para a instalação da sua planta, produção de uma baixa quantidade de resíduos e dejetos, não emite gases poluentes, assim sendo uma energia limpa, baixo custo de operação, e como desvantagens tem utilizar de uma fonte não renovável, lixo nuclear altamente tóxico, o seu descarte deve ser feito em área remota e com condições rígidas de segurança, alto consumo de instalação, aquecimento da água do mar, já que é usada para resfriar as torres onde ocorrem as reações de fissão nuclear, esta água é utilizada e devolvida ao oceano, risco de contaminação e longa permanência de resíduos nucleares no meio ambiente, risco de acidentes nucleares. Logo percebe-se que o conhecimento é uma faca de dois gumes, pode criar ou destruir, salvar ou condenar, assim como disse o físico Robert Oppenheimer. Já que as usinas nucleares podem ser vistas como uma evolução científica capaz de destruir, como foi visto em Fukushima e Chernobyl, ou criar e salvar, já que pode amenizar o uso de outros recursos que estão em escassez e não produz gases do efeito estufa em um mundo afetado pelo aquecimento global. Então, vocês acham que vale a pena investir em Angra 3 e no projeto nuclear brasileiro?